Se eu te dissesse que o dia mais feliz da minha vida quase se tornou o último, você acreditaria? Talvez ache que exagero, mas vou te contar o que aconteceu naquela igreja amaldiçoada. E aí você decide se teria coragem de entrar lá. Meu nome é Pablo, tenho 26 anos, e o que estou prestes a contar não é uma história comum de terror que você ouve e esquece. É um relato real, e eu estava lá para viver cada detalhe assustador. Era para ser o dia mais incrível da minha vida, o meu casamento. Mas tudo mudou de forma horrível em um instante. A igreja que escolhemos ficava em um lugar isolado, no interior do Brasil, em uma cidadezinha chamada Santa Clara. Ela tinha uma arquitetura gótica, daquelas que te fazem pensar que é de um filme de terror, com vitrais coloridos que filtravam a luz de um jeito sombrio. Mas o que mais impressionava era o silêncio. Um silêncio pesado, quase sufocante. Diziam que muitos casamentos ali acabavam em tragédia. Mas, sinceramente, quem leva esses rumores a sério, não é? Até que, bem no momento em que tudo deveria começar, minha noiva, Mariana, estava se preparando para caminhar até o altar. Foi quando eu vi seu rosto empalidecer. Ela estava com o celular na mão e seus olhos mostravam um medo que eu nunca tinha visto antes. Ela me olhou, segurando o aparelho com força, e só conseguiu murmurar: "Pablo, tem algo errado." Aproximei-me dela, tentando entender o que estava acontecendo. "O que houve, amor?" perguntei, tentando manter a calma. Mas uma sensação ruim já começava a rastejar dentro de mim. Ela me mostrou a tela do celular. Era uma mensagem anônima, sem número, sem identificação, e dizia: "Fuja, este casamento nunca deveria acontecer." Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Parecia uma piada de mau gosto, mas o tom daquela mensagem, a expressão de terror de Mariana, tudo ali começava a parecer muito mais sério. Tentei racionalizar. Talvez fosse algum engraçadinho querendo arruinar o nosso dia, mas Mariana parecia incapaz de se acalmar. "Pablo, essa igreja, esse lugar, tem algo errado", ela sussurrou, e sua voz estava trêmula. Nesse momento, o silêncio pesado da igreja foi quebrado por um som estranho, algo que eu não conseguia identificar. Todos os convidados se entreolharam, inquietos. Mariana segurou minha mão com força, e eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Foi quando um movimento na nave da igreja chamou minha atenção. Um espelho antigo, grande e empoeirado, estava pendurado na parede lateral, refletindo as fileiras de bancos. Mas o que vi naquele espelho me deixou paralisado. Não era o meu reflexo, nem o de Mariana, e sim uma imagem perturbadora. Uma mulher com o rosto distorcido, um vestido de noiva rasgado e olhos completamente vazios. Eu pisquei várias vezes, esperando que aquela imagem no espelho desaparecesse. Mas ela continuava lá, imóvel, encarando diretamente para onde eu e Mariana estávamos. A noiva fantasmagórica tinha um sorriso torto, como se estivesse se divertindo com o nosso medo. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. "Pablo, o que foi?" Mariana perguntou, ainda sem ter visto o que eu estava encarando. Antes que eu pudesse responder, um dos convidados, o Sr. Edson, um velho amigo da minha família, se levantou de repente. "Vocês ouviram isso?" ele gritou. Olhei para ele, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. O murmúrio de preocupação começou a se espalhar pela igreja. Foi quando um som ensurdecedor explodiu pelos corredores, como se sinos invisíveis estivessem sendo tocados com força. O som ecoava e fazia as paredes tremerem. Mariana agarrou meu braço, o medo evidente em seus olhos. "Isso é um aviso", ela sussurrou. Eu queria dizer que era só coincidência, que estava tudo bem, mas sabia que não podia mentir para ela. Algo estava definitivamente errado. Sem pensar duas vezes, comecei a guiar Mariana para fora da igreja. Mas antes que conseguíssemos sair, um homem apareceu no altar. Não era o padre que conhecíamos. Era um senhor idoso, com vestes antigas e um olhar vazio, que nos encarava como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. "Parem!" A voz do homem ecoou por todo o salão. Ele se aproximou lentamente, e cada passo parecia fazer o chão ranger. "Vocês não entendem", ele continuou, e sua voz era tão fria que me arrepiou. "Vocês não podem simplesmente fugir.
Este lugar é amaldiçoado e ninguém sai sem pagar o preço. O pânico se espalhou entre os convidados e algumas pessoas começaram a se mover em direção às portas, tentando escapar. Mas para o meu desespero, as grandes portas da igreja se fecharam sozinhas com um estrondo. Era como se uma força invisível estivesse nos prendendo lá dentro. Eu senti a mão de Mariana tremer na minha. Olhei para ela, tentando encontrar alguma solução, mas estava tão apavorado quanto ela. Voltei meu olhar para o homem no altar, tentando entender se ele era real ou mais uma visão perturbadora. Ele continuou: "Vocês acham que podem desafiar o destino? Acham que podem casar aqui e sair ilesos?" Nesse instante, a imagem da noiva fantasmagórica apareceu novamente no espelho, e dessa vez ela se moveu. Ela virou lentamente a cabeça na nossa direção, e os sinos soaram de novo, ainda mais alto. Foi então que entendi. Aquela igreja, com suas lendas e seus sussurros, não era apenas um lugar com histórias antigas. Ela estava viva e estávamos presos dentro de um pesadelo. Eu não podia deixar que o medo me paralisasse. Segurei a mão de Mariana com força e dei um passo à frente, encarando o homem no altar. "O que você quer dizer com pagar o preço? Nós não fizemos nada de errado." Minha voz saiu mais forte do que eu esperava, mas por dentro eu estava em pedaços. O homem nos olhou com um sorriso sombrio. "Vocês desafiaram a maldição. Esta igreja é construída sobre a dor e o sofrimento daqueles que nunca puderam encontrar paz. Todo casal que tenta se unir aqui é condenado a sofrer o mesmo destino." Ele fez uma pausa e o silêncio pesado voltou a nos sufocar. "Mas há uma chance," ele acrescentou, sua voz baixando para um sussurro. "Um sacrifício pode libertar vocês." O chão começou a tremer, rachaduras surgindo e se espalhando rapidamente, revelando ossos enterrados e espíritos inquietos tentando emergir. As mãos espectrais começaram a se erguer, tentando agarrar qualquer coisa ao seu alcance. Meu instinto me disse que não havia tempo a perder. Sem pensar, corri com Mariana em direção às portas, que ainda estavam trancadas. Olhei ao redor, procurando uma saída, enquanto o som dos sinos aumentava e a igreja inteira parecia desmoronar. Alguns convidados estavam caídos no chão, tentando se levantar, enquanto outros gritavam de puro desespero. Foi então que, com uma força que eu não sabia que tinha, puxei Mariana para o canto mais próximo da igreja, onde uma das grandes janelas de vidro estava rachada. "Pablo, não!" ela gritou, mas eu sabia que era a nossa única chance. Com um empurrão final, usei uma das velhas cadeiras para quebrar a janela, criando uma passagem estreita. "Vai, Mariana, agora!" eu gritei, e ela hesitou por um segundo antes de se jogar pela abertura. Segui logo atrás dela, sentindo o ar gelado da noite tocar meu rosto. Caímos na grama fria do lado de fora, e ao olhar para trás, vimos a igreja em colapso, como se estivesse sendo devorada pelo próprio chão. O silêncio voltou, mas dessa vez era um silêncio de alívio. As portas da igreja se abriram sozinhas, e os convidados começaram a sair. Alguns machucados, outros ainda em choque. Mariana estava ao meu lado, os olhos cheios de lágrimas, e eu a abracei, prometendo que nunca mais pisaríamos naquele lugar. No dia seguinte, autoridades chegaram e lacraram a igreja. Diziam que o prédio estava condenado, mas nós sabíamos a verdade. Aquela igreja amaldiçoada ainda guardava seus segredos, e mesmo que tivéssemos escapado, ela continuaria esperando por suas próximas vítimas. Não existe sensação pior do que saber que alguém está te observando, alguém que você nunca quis por perto, alguém que faria qualquer coisa para ter você, até mesmo te perseguir. Oi, eu sou a Rebeca, tenho 25 anos e sou professora de português aqui em São Paulo. Eu amo meu trabalho, mas odeio eventos sociais, principalmente casamentos. E é exatamente sobre isso que eu vou contar para vocês. Um relato de terror que, até hoje, me deixa sem dormir direito. E tudo começou no casamento da minha amiga Yolanda. Bom, imagina só, eu já estava sem vontade nenhuma de ir. Mas Yolanda é minha amiga de infância,
e recusar o convite dela seria como assinar minha sentença de morte social. Mesmo assim, eu fui, me sentindo deslocada e com aquela relutância que sempre sinto em eventos assim. Quando cheguei, o lugar estava cheio de pessoas sorrindo, abraçando, e eu só queria ir embora. Mas naquela noite, eu não fazia ideia do perigo que estava por vir, o tipo de ameaça que começaria ali e só pioraria. Foi lá, no meio daquele ambiente festivo, que tudo começou. Eu estava segurando meu copo de refrigerante, tentando parecer minimamente interessada na conversa das pessoas ao redor, quando Yolanda veio até mim, me puxando pelo braço com um sorriso que só ela tem. Becca, você precisa conhecer o Pedro. Ele é um cara ótimo, você vai gostar. Ela disse, me arrastando antes que eu pudesse protestar. E lá estava ele, Pedro, um homem alto, com um sorriso que parecia educado demais, e um olhar que eu, naquela época, pensei que era só curioso. Ele era simpático, até demais. Cumprimentou-me com um aperto de mão firme e começou a conversar como se já me conhecesse há anos. No início, eu só achava que ele era mais uma daquelas pessoas exageradas, mas algo no jeito que ele me olhava não parecia certo. Era um olhar que parecia me despir, me analisando de uma maneira que me deixou desconfortável. Aquela sensação de desconforto me acompanhou durante o resto da noite, mesmo depois de eu ter conseguido sair de perto dele. Tentei ignorar, pensando que era só minha ansiedade habitual em eventos sociais. Mal sabia eu que, a partir daquele dia, a palavra perigo ganharia um significado totalmente novo na minha vida. Alguns dias depois do casamento, a rotina voltou ao normal, ou pelo menos foi o que pensei. Mas então, começaram as mensagens. Primeiro, um simples oi, Rebeca. Aqui é o Pedro. Lembra de mim? Foi ótimo te conhecer no casamento. Podemos conversar? Achei que não havia nada demais, e respondi de forma educada, mas sem dar muito espaço. Só que ele não parou. No dia seguinte, outra mensagem, e outra, e mais outra. Pedro não aceitava o silêncio como resposta. Então vieram os presentes. De repente, flores começaram a aparecer na portaria do meu prédio, sempre acompanhadas de bilhetes que descreviam momentos que ele queria compartilhar comigo. E-mails longos, falando sobre como ele sonhava em me ver de novo e como se sentia ligado a mim de uma maneira inexplicável. Aquilo começou a me deixar perturbada. Já não era só insistência. Era uma obsessão que crescia mais rápido do que eu conseguia reagir. O ápice veio com um e-mail detalhado, onde ele descrevia como tinha me seguido naquela semana. Sabia que eu tinha passado na padaria perto do trabalho e até mencionou a roupa que eu estava usando. Foi ali que meu medo se tornou real. E é aqui que eu faço um pedido para vocês. Se essa história já te deixou curioso ou até te deu um arrepio, não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo para acompanhar mais relatos assim. As semanas seguintes foram um inferno. Cada vez que eu saía de casa, sentia que ele estava lá, observando. E muitas vezes, ele realmente estava. Várias pessoas no meu prédio me contaram que viram Pedro parado na esquina, como se esperasse algo ou alguém. Cheguei a mudar minha rotina, evitando lugares que frequentava normalmente, mas o medo era inevitável. Certa noite, depois de um longo dia no trabalho, decidi parar no supermercado para comprar algumas coisas. Estava distraída, tentando me acalmar, quando de repente, senti uma presença atrás de mim. Meu corpo inteiro congelou. Virei devagar e lá estava ele, Pedro, com aquele mesmo sorriso falso. Oi, Rebeca, ele disse, como se fossemos velhos amigos se reencontrando por acaso. Eu tentei manter a calma, mas meu coração estava disparado. Ele começou a se aproximar, e eu sabia que precisava agir rápido. Larguei minha cesta de compras e saí correndo sem olhar para trás. Corri até um ponto de táxi e entrei no primeiro carro que vi, implorando para o motorista acelerar. Foi só quando o táxi arrancou que percebi que estava tremendo dos pés à cabeça. Depois daquela noite, eu soube que não poderia continuar assim. Era hora de buscar ajuda antes que fosse tarde demais. Depois daquela noite aterrorizante, fui direto à delegacia. Cheguei lá exausta, com medo e as mãos ainda tremendo. Contei tudo, as mensagens, os presentes, a perseguição e,
Finalmente, o ataque no supermercado. Mostrei aos policiais todos os e-mails que tinha guardado como prova, cada bilhete perturbador e até os relatos das pessoas que tinham visto Pedro rondando meu prédio. A polícia me levou a sério e começou uma investigação. Durante alguns dias, ainda tive medo de sair de casa, mas pelo menos sabia que alguém estava fazendo algo para me proteger. Foi então que, em um último ato de desespero, Pedro apareceu na frente do meu apartamento. Eu tinha acabado de sair do elevador quando ele surgiu das sombras, com o rosto transtornado e as mãos prontas para me agarrar. Por sorte, a polícia já estava esperando. Alguém do meu prédio tinha visto Pedro rondando e avisou as autoridades. Em poucos minutos, os policiais surgiram e conseguiram prendê-lo. Foi uma cena rápida, mas que parecia durar uma eternidade para mim. Quando ele finalmente foi algemado e levado embora, senti um alívio tão grande que caí de joelhos no chão, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Mas mesmo com Pedro preso, o medo não desapareceu de uma hora para outra. Levei um tempo para me sentir segura de novo, para conseguir andar pelas ruas sem olhar por cima do ombro. Aprendi que a gente nunca acha que vai passar por algo assim até que acontece, e que buscar ajuda pode ser a única forma de escapar. E é isso. Essa foi a história que quase destruiu minha vida, mas que me ensinou a importância de estar atento e nunca ignorar sinais de perigo. Se algum dia você se encontrar em uma situação assustadora como essa, não hesite em pedir ajuda, porque ninguém merece viver com medo. Você já se perguntou como o amor pode transformar a vida de alguém em um verdadeiro pesadelo? Eu nunca quis acreditar nisso, até viver na pele. Meu nome é Rafael, tenho 30 anos e trabalho como gerente em uma loja de construção. Eu sempre fui aquele tipo de cara que não se importava com casamento, relacionamentos ou qualquer coisa que envolvesse compromisso sério. Minha vida era simples: trabalho, futebol com os amigos e viagens curtas para relaxar nos finais de semana. Sabe aquele cara que pensa que nunca vai ser o fisgado pelo amor? Esse era eu. Mas é engraçado como a vida prega peças na gente. Eu nunca quis casar, nem passava pela minha cabeça. Até que ela apareceu. Cláudia. O nome dela ainda me arrepia. Vou contar para vocês como conhecer essa mulher mudou tudo para mim. E, infelizmente, como isso me levou para o dia mais assustador e devastador da minha vida. Um dia que eu daria tudo para esquecer, mas que, de alguma forma, ainda vive comigo. Cláudia era brasileira, cheia de energia e com um sorriso capaz de iluminar qualquer ambiente. Eu a conheci por acaso em uma festa de aniversário de um amigo em comum. Foi um daqueles encontros que parecem saídos de um filme. Sabe? Um olhar e bum! Meu coração bateu como nunca. De repente, o cara que nunca quis se casar estava se pegando pensando em como seria envelhecer ao lado dela. Nossa conexão foi intensa e rápida. Passamos meses juntos, rindo, planejando e sonhando. Nosso amor era tão forte que, pouco tempo depois, eu já estava falando em casamento. Pode imaginar? Eu, o cara que nunca quis compromisso, agora estava totalmente apaixonado e ansioso para fazer de Cláudia minha esposa. Preparar o casamento foi uma verdadeira aventura, cheia de risos e expectativas. Lembro de cada detalhe. As flores, o local na cidade de Itu, o vestido dela, tudo parecia perfeito. Mas nem todos os contos de fadas têm um final feliz. E o que ninguém sabia era que havia uma sombra pairando sobre a gente, um perigo que só se revelaria no pior dia da minha vida. O dia do casamento finalmente chegou. Eu nunca vou esquecer a sensação de vê-la entrar na igreja. Cláudia estava linda, como se tivesse sido enviada direto dos céus. O vestido branco delicado, o sorriso que iluminava tudo ao redor e aquele brilho no olhar. Era como se todo o universo tivesse parado só para assistir a esse momento. Eu estava tão nervoso, mas tão feliz. Meu coração batia acelerado enquanto eu a esperava no altar. A igreja estava cheia de amigos e familiares, cada um sorrindo e celebrando nosso amor. Tudo parecia perfeito, até que, de repente, uma onda de tensão tomou conta do ambiente. A porta da igreja se abriu com um estrondo, e um silêncio pesado se espalhou por todo o salão.
Eu olhei na direção do barulho e vi um homem que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas que Cláudia já tinha mencionado antes, o ex-namorado dela. Ele estava transtornado, os olhos cheios de uma raiva enlouquecida, e, o mais aterrorizante, segurava uma arma nas mãos. O medo congelou o tempo. As pessoas começaram a gritar, a correr, mas eu estava paralisado. Ele avançou pela igreja, e antes que eu pudesse me mexer ou falar qualquer coisa, ele apontou a arma para Cláudia. A minha Cláudia. E foi nesse instante que tudo desmoronou. O som do tiro ecoou pela igreja, e eu senti meu coração parar. Cláudia caiu no chão. O sorriso que um dia me trouxe tanta alegria agora completamente apagado. O mundo ao meu redor se desfez em um turbilhão de caos, gritos e desespero. O homem, com uma expressão de dor e loucura, apontou a arma para si mesmo e terminou sua própria vida diante de todos. Foi uma cena que ninguém jamais esqueceria, principalmente eu. Eu corri até Cláudia, gritando seu nome, mas ela não se movia. Tudo parecia um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Naquele momento, o amor da minha vida, a mulher que transformou tudo o que eu pensava sobre o mundo, foi tirada de mim de forma brutal e sem sentido. Minha mente ficou presa naquele instante, sem saber como seguir em frente. Os dias que se seguiram foram uma névoa de tristeza e dor. Eu mal conseguia sair da cama. Meus amigos e familiares tentavam me consolar, mas nada parecia preencher o vazio que ela deixou. E, sabe, às vezes contar histórias como esta ajuda a aliviar a dor. Se essa história tocou você, considere se inscrever no canal e curtir o vídeo, para que mais pessoas possam sentir que não estão sozinhas em sua dor. Eu vivia entre as lembranças do que éramos e o pesadelo do que aconteceu. Parecia que eu estava preso em um ciclo interminável de sofrimento, onde cada memória era uma faca cravada no peito. Os meses passaram, mas a dor nunca foi embora completamente. Todos os dias, eu acordava com a sensação de que algo estava faltando, um pedaço de mim que nunca seria recuperado. As pessoas diziam que o tempo curava tudo, mas para mim, o tempo apenas mudou a forma da dor, transformando-a de algo afiado e cortante em um peso constante no peito. Ainda assim, eu precisava continuar vivendo, mesmo que fosse por Cláudia. Visitar o túmulo dela se tornou uma espécie de ritual sagrado. Eu levava flores, sempre as preferidas dela, margaridas brancas, e me sentava ali, contando sobre meu dia, sobre as pequenas conquistas e os momentos que ela nunca mais poderia compartilhar comigo. Era o meu jeito de manter nosso amor vivo, de não deixar que ela fosse apenas mais uma memória perdida no tempo. Houve dias em que eu me perguntava o que teria acontecido se as coisas fossem diferentes, se o ex-namorado dela nunca tivesse aparecido naquele dia, ou se eu tivesse feito algo para proteger Cláudia. Mas eu sabia que pensar assim era inútil, um caminho sem volta para o desespero. Em vez disso, tentei me concentrar no que ela me ensinou, viver cada momento com intensidade, amar com todo o meu coração e nunca subestimar o impacto que alguém pode ter na sua vida. Mesmo sem ela, eu carregava em mim o amor que compartilhamos, um amor que nem mesmo a morte conseguiu apagar. Talvez eu nunca supere totalmente o que aconteceu, mas sei que Cláudia vive em cada memória, em cada risada que ainda ecoa na minha mente, e na promessa que fiz de continuar vivendo, mesmo que por ela. Esse amor, mesmo que cheio de saudade, era minha forma de honrar a vida que tivemos juntos. Eu achava que meu passado havia ficado enterrado, mas ele voltou, ensanguentado e furioso, para destruir o dia mais feliz da minha vida. Meu nome é Larissa, tenho 32 anos, e vou contar um relato de terror que mudou minha vida para sempre. Se prepare, porque essa não é uma história fácil de ouvir. Antes de tudo, deixe-me contextualizar. Minha vida nunca foi simples. Eu já estive no fundo do poço, presa na escuridão do vício em drogas. Foram anos difíceis, me afundando cada vez mais, até que, um dia, finalmente decidi lutar por mim mesma. Com muito esforço, apoio da minha família e uma fé renovada, consegui me reerguer. Deixei o vício para trás, reconstruí minha vida e, contra todas as probabilidades, encontrei o amor. E foi assim que, depois de tudo, me vi vestida de noiva, em um lindo salão de festas no centro de Curitiba.
O amor da minha vida, Marcelo, estava ao meu lado, segurando minha mão com força enquanto trocávamos olhares apaixonados. A recepção do nosso casamento estava cheia de amigos e familiares, todos felizes e rindo. Parecia que eu finalmente havia vencido. Mas a vitória, pelo jeito, não seria tão fácil assim. O salão estava lotado de gente que me amava e torcia por mim. Meus pais estavam sorrindo, emocionados por verem a filha que um dia quase perderam finalmente feliz. Era o meu conto de fadas, com direito a risos, música alta e brindes intermináveis. Mas como todo conto de fadas, o meu também tinha um vilão. E ele apareceu da pior maneira possível. Foi quando ouvi a porta do salão se abrir com um estrondo, tão alto que o som cortou a música e congelou as risadas. Aquele momento, que parecia de pura felicidade, virou um pesadelo. Eu sabia, mesmo antes de ver, que algo terrível estava para acontecer. Um calafrio percorreu minha espinha quando reconheci a silhueta. Jonas, o homem que me aterrorizou durante anos. Ele entrou, carregando algo pesado, coberto por uma toalha branca encharcada de sangue. As pessoas ao meu redor começaram a sussurrar, e senti meu corpo paralisado. Meu coração parecia um tambor batendo desesperado no peito. Não podia ser real. Não no meu casamento. Não depois de tudo que lutei para deixar esse pesadelo no passado. O que aconteceu em seguida foi como um pesadelo em câmera lenta. Jonas caminhou pelo salão com aquela coisa coberta pela toalha sangrenta nas mãos. As conversas e risadas desapareceram, substituídas pelo silêncio mais pesado que já senti na vida. Tudo ao meu redor começou a parecer surreal, como se eu estivesse presa em um sonho do qual não conseguia acordar. Os olhos de Jonas estavam cravados em mim, como se ele fosse um predador e eu a presa indefesa. Larissa. Marcelo segurou minha mão com mais força, mas eu já estava em estado de choque, sem conseguir reagir. Jonas parou a alguns metros de nós, os olhos cheios de ódio. A lembrança das agressões, das ameaças e das noites que passei com medo dele voltou como uma avalanche. Era como se eu estivesse novamente naquele relacionamento abusivo, aprisionada por alguém que parecia ter prazer em destruir tudo que eu tentava construir. Você achou que tinha escapado de mim, não é, Larissa? A voz dele ecoou pelo salão, fria e carregada de raiva. Ele soltou uma risada curta, e de repente arrancou a toalha que cobria o objeto. Uma cabeça de porco, grotesca e ainda pingando sangue, caiu no chão, espalhando um cheiro metálico que fez o ar parecer irrespirável. As pessoas começaram a gritar, e o salão se transformou em um caos. Jonas avançou em minha direção com a cabeça de porco, e eu só consegui ficar ali, paralisada. O sangue da cabeça espirrou em mim, manchando meu vestido branco e minha pele. Tudo ficou vermelho, como se o sangue simbolizasse a dor que ele já havia me feito passar. Você nunca vai ser feliz, ele gritou, enquanto Marcelo e alguns outros homens tentavam detê-lo. Meu corpo estava em choque, meus ouvidos uniam, e a sensação de terror era tão intensa que eu mal conseguia respirar. A polícia chegou rapidamente. Alguém deve ter ligado assim que ele entrou. Vi Jonas sendo algemado e levado embora, enquanto ele ainda gritava coisas horríveis. Mas mesmo depois que ele saiu, a marca que deixou em mim continuava ali, tão viva quanto antes. Eu estava coberta de sangue, meus joelhos tremiam, e o som da minha própria respiração era a única coisa que eu via claramente. Aquele era para ser o dia mais feliz da minha vida, mas ele conseguiu transformá-lo em mais um trauma. O tempo passou, mas a ferida que Jonas deixou não cicatrizou facilmente. Fui chamada para o julgamento, onde ele foi condenado e levado para a prisão. A sentença trouxe algum alívio, mas o medo ainda estava lá, sempre me rondando como uma sombra. Não era tão simples assim superar. Como se poderia superar algo que volta toda noite em forma de pesadelos? Eu acordava frequentemente no meio da madrugada, com a imagem daquela cabeça de porco e o sangue me assombrando. Era como se meu subconsciente estivesse tentando me avisar que ele ainda estava por perto, que o perigo nunca tinha realmente desaparecido. Os dias passaram devagar, e mesmo que eu tentasse seguir em frente, aquele trauma me prendia. Comecei a frequentar um grupo de apoio para vítimas de abuso, tentando encontrar algum consolo em outras histórias, outras dores. Cada encontro era um misto de emoções.
Ouvir como outras mulheres sobreviveram me dava força, mas ao mesmo tempo me lembrava de tudo que eu queria esquecer. Uma amiga que conheci lá, Daniela, sempre me dizia: "Você é forte, Larissa, mais forte do que ele." Mas eu ainda não tinha certeza se acreditava nisso. Eu também me joguei na terapia, buscando entender como aquele medo havia se infiltrado em cada parte da minha vida. Eu falava das noites em que acordava suando frio, dos dias em que olhava para trás na rua, achando que ele estava me seguindo, mesmo sabendo que estava na prisão. Mas, acima de tudo, falava sobre o medo de que ele fosse solto e voltasse para terminar o que começou. Era como uma contagem regressiva silenciosa, o som de um relógio invisível que eu não conseguia desligar. Durante uma conversa com Daniela, ela sugeriu que a gente assistisse a algo leve no YouTube para distrair a mente. Rindo, ela disse: "Aliás, se essa história mexeu com você tanto quanto comigo, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Vai que ajuda mais pessoas a conhecerem casos como o seu." Mesmo em meio ao medo, aquele momento trouxe um pouco de alívio. Apesar de tudo, eu sabia que não podia deixar o medo vencer. Ainda havia amor em minha vida, havia sonhos, e havia algo em mim que Jonas nunca conseguiu destruir: minha vontade de continuar. Mas a batalha estava longe de terminar, e eu ainda precisava me preparar para o que quer que o futuro trouxesse. Os meses passaram, e a data da possível libertação de Jonas se aproximava. Era como se um relógio invisível estivesse marcando cada segundo, me lembrando de que o pesadelo poderia voltar a qualquer momento. O medo ainda era um visitante constante, mas algo em mim também tinha mudado. Eu me recusava a ser apenas vítima. Eu queria ser mais do que a mulher que sobreviveu a um ataque no dia do seu casamento. Queria ser alguém que vive, mesmo com as cicatrizes. Continuei com a terapia e me aproximei de outras mulheres do grupo de apoio, cada uma com suas próprias histórias de dor e superação. Juntas, criamos uma rede de proteção, uma família que se apoiava nas horas mais escuras. Foi ali que comecei a entender que coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de seguir em frente apesar dele. Em uma tarde ensolarada, estava em casa, olhando pela janela, quando meu telefone tocou. Era Marcelo. Sua voz era calma, mas eu sabia que ele também sentia o peso do que estava por vir. "Lari, a gente vai ficar bem. Vamos viver essa vida que lutamos tanto para construir." Senti meus olhos encherem de lágrimas, mas dessa vez eram de gratidão. Mesmo depois de tudo, eu ainda tinha amor, ainda tinha alguém ao meu lado. Decidi que não deixaria o medo me paralisar. Tomei aulas de defesa pessoal, instalei um sistema de segurança em casa e comecei a planejar o futuro. Se Jonas fosse solto, eu estaria preparada. Não seria mais a Larissa indefesa que ele tentou destruir. Agora, eu era uma mulher que enfrentou o inferno e saiu do outro lado mais forte. Naquela noite, escrevi em meu diário: "O trauma pode tentar me definir, mas não vai me vencer." E pela primeira vez em muito tempo, dormi sem pesadelos. As cicatrizes ainda estavam lá, e o medo nunca sumiria completamente, mas eu havia aprendido a conviver com eles. Porque viver, mesmo com as marcas, é a maior vitória que eu poderia conquistar. A história pode ter começado com sangue e terror, mas eu estava decidida a terminá-la com resiliência e esperança. Jonas talvez tivesse deixado uma marca profunda, mas minha vida era muito mais do que aquele momento. Eu era sobrevivente, e seguir em frente era prova de que ele nunca conseguiria me destruir completamente. Eu nunca pensei que o dia mais feliz da minha vida se transformaria no meu maior pesadelo, um que ainda me assombra cada vez que fecho os olhos. Meu nome é Pedro, tenho 42 anos, e o que vou contar agora é um relato de terror que mudou a minha vida para sempre. Eu era apenas um cara comum, cheio de sonhos, como qualquer outra pessoa. Trabalho como gerente de vendas em uma empresa aqui em São Paulo, onde vivi minha vida inteira. Mas naquela época, há quase 15 anos, minha vida era uma história completamente diferente. Eu estava noivo de Marina, a mulher mais incrível que já conheci. Marina era cheia de vida, com um sorriso que podia iluminar o mais escuro dos dias, e nós planejávamos um futuro juntos, cheio de amor e felicidade. Nosso sonho?
Um casamento inesquecível em um cruzeiro que sairia do Porto de Santos, navegando pela costa brasileira. Era um sonho que parecia tão perfeito, tão certo. Eu ainda consigo lembrar do vestido de noiva que ela escolheu, longo, com rendas que pareciam feitas à mão por anjos. Eu costumava brincar com ela, dizendo que ela parecia uma princesa, e ela ria, corando de um jeito que eu jamais esqueci. O grande dia chegou. O céu estava azul, o sol brilhava, e o vento soprava suavemente, como se até a natureza estivesse abençoando nossa união. Amigos e familiares estavam a bordo do cruzeiro, rindo, brindando e se preparando para testemunhar a nossa promessa de amor eterno. A cerimônia começou, e enquanto eu olhava para Marina caminhando em minha direção, senti meu coração quase sair do peito. Aquela era a mulher com quem eu queria passar o resto da minha vida. Era um momento mágico, e tudo parecia perfeito. Mas, às vezes, é quando tudo parece perfeito que o destino decide brincar com a gente. Eu ainda lembro do jeito que ela me olhou, os olhos dela brilhando de emoção. Segurei as mãos dela, e o mundo inteiro desapareceu. Era como se estivéssemos flutuando, apenas nós dois. A sensação era tão intensa que me arrepia só de lembrar. Mas então, em meio a tanto amor e felicidade, havia uma tensão no ar, uma sensação estranha que não consegui explicar. Foi então que tudo desabou. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar, seguido por gritos de pânico. Um barco de alta velocidade surgiu do nada, colidindo brutalmente com o nosso cruzeiro. O impacto foi tão forte que jogou vários convidados para o chão, e eu perdi o equilíbrio, caindo junto com Marina. A música e as risadas se transformaram em um caos de gritos e água jorrando para todos os lados. O desespero tomou conta. O cruzeiro começou a inclinar, a água subindo rapidamente. Eu agarrei Marina, tentando puxá-la para a segurança, mas seu vestido, o mesmo vestido lindo que ela tanto amava, a prendia. Era pesado, cheio de rendas e detalhes, e se tornou uma armadilha. Ela se debatia, o medo estampado nos olhos dela, enquanto eu fazia de tudo para mantê-la acima da água. Marina, segura firme em mim. Eu gritava, minha voz desesperada, enquanto a água fria continuava a subir, roubando o fôlego e a esperança. O desespero se misturava com o som de vidro quebrando, da água invadindo tudo, e dos gritos das pessoas tentando salvar suas próprias vidas. Foi a cena mais aterrorizante que já vivi, e eu me sentia impotente, como se o destino estivesse arrancando Marina de mim. As lembranças daquele dia ainda me perseguem, cada detalhe gravado na minha mente como se tivesse acontecido ontem. A perda de Marina deixou um vazio que nunca foi preenchido. Viver sem ela é como viver sem parte da minha alma, e nada, nem o tempo, consegue apagar a dor. Eu ainda visito o Porto de Santos, especialmente em noites de maré calma. Parece bobo, mas é como se eu esperasse vê-la novamente, como se as ondas pudessem devolver o que tiraram de mim. É nesse ponto da minha história que me sinto impelido a pedir algo a você. Se esta história tocou você de alguma forma, considere se inscrever no canal e curtir o vídeo. Toda memória merece ser lembrada, e sua presença aqui faz a diferença. Mesmo depois de todos esses anos, não consigo escapar da sensação de que Marina ainda está comigo. Às vezes, em noites silenciosas, eu ouço o som das ondas e quase posso sentir o toque dela, como se o mar estivesse sussurrando o nome dela. A verdade é que, mesmo depois de tanto tempo, eu nunca realmente superei o que aconteceu. Eu aprendi a viver com a dor, mas nunca deixei para trás. Marina está sempre comigo, não importa onde eu vá. Suas risadas ainda ecoam nas minhas memórias, e seu rosto, radiante no dia do nosso casamento, é uma imagem que nunca vai desaparecer. Às vezes, eu volto ao Porto de Santos, fico em silêncio observando as ondas, e é como se eu ainda a sentisse ali, esperando por mim. Nessas noites, a presença dela parece mais forte, quase palpável. Uma vez, durante uma dessas visitas, eu juro que senti uma brisa fria tocar meu rosto, como um sussurro fantasmagórico, uma lembrança de Marina. Foi um toque suave, mas o suficiente para me lembrar que, mesmo sem o corpo, o amor dela nunca me deixou. A vida segue, é o que dizem, mas para mim, há uma parte que ficou congelada naquele dia no mar. Eu ainda sou o Pedro que ama Marina, mesmo que o mundo não consiga ver ou entender.
A lembrança dela, o amor que compartilhamos, é uma âncora, e eu escolhi viver assim. Porque, no fim, é melhor viver com as lembranças de um amor verdadeiro do que esquecer e viver vazio. Imagine sentir dor por tanto tempo que começa a duvidar da sua própria sanidade. Agora, imagine descobrir que essa dor foi causada por algo inimaginável e sinistro, escondido sob sua própria pele. Meu nome é Sofia, tenho 18 anos, e hoje eu vou contar para vocês um relato de terror que ainda me faz arrepiar. Desde o momento em que minha melhor amiga, Amanda, me chamou para ser sua dama de honra, minha vida virou uma verdadeira maratona. Eu precisava perder peso. Não que Amanda se importasse, mas eu queria ficar incrível no vestido. Entre dietas e treinos, passei semanas me dedicando a isso, e cada dia era uma luta. Então, finalmente, chegou o dia da prova do vestido. A costureira, Dona Marta, era uma senhora simpática, mas o jeito dela com as mãos e a forma como espetava os alfinetes no tecido me deixavam com certo medo. Pronto, menina. Agora é só ajeitar os detalhes, ela disse, dando um sorriso que, na minha cabeça, parecia um pouco assustador. Quando o vestido ficou pronto, senti uma pontada nas pernas, mas achei que era só meu corpo cansado, se revoltando contra os treinos pesados. Mal sabia eu que aquela era a primeira de muitas dores que me esperavam. O dia do casamento chegou, e se vocês acham que um casamento é sempre cheio de alegria e risadas, preparem-se. Porque essa história está longe de ser um conto de fadas. Eu me arrumei com toda a animação do mundo, mas aquela dorzinha chata nas pernas já não era tão pequena assim. Na cerimônia, o calor do sol queimava minha pele, e eu comecei a me sentir estranhamente fraca. Me apoiei em uma das outras damas para disfarçar, porque, né, ninguém quer estragar o casamento da melhor amiga passando mal no altar. Mas as coisas pioraram. Na hora da recepção, eu mal conseguia ficar em pé. A dor era tão forte que parecia que algo estava me esfaqueando por dentro. O mais estranho é que eu não queria preocupar ninguém, então sorri e fingi que estava tudo bem. Mas, por dentro, era como se as minhas pernas estivessem em chamas. Foi ali que eu percebi que havia algo muito, muito errado. O casamento acabou, e eu fui embora com as pernas latejando tanto que parecia que meus músculos estavam sendo rasgados por dentro. O que era para ser uma lembrança alegre estava se tornando uma tortura. Quando cheguei em casa, desabei no sofá. Sofia, você está se matando com essa coisa de emagrecer, minha mãe dizia, achando que era só o cansaço. E eu também queria acreditar nisso. Mas os dias se transformaram em semanas, e a dor não passava. Pelo contrário, ficava cada vez pior. Às vezes, era uma dor suportável, como se fosse um músculo travado. Mas em outras, eu tinha a sensação de que algo estava me perfurando. Parecia que estava ficando louca. Fui a vários médicos, um atrás do outro, mas nenhum deles conseguia entender o que eu tinha. Fiz exames e mais exames, mas tudo voltava normal. Eu comecei a perder a esperança. A sensação de que algo estava errado só aumentava, mas ninguém conseguia descobrir o que era. Minha rotina virou um pesadelo. A dor atrapalhava meu sono, meu humor, meus estudos. Eu estava cansada, exausta, e o pior de tudo era sentir que ninguém acreditava em mim de verdade. É só estresse, Sofia, diziam alguns médicos. E eu fingia que acreditava, mas sabia, lá no fundo, que não era apenas isso. Algo muito errado estava acontecendo no meu corpo, e foi aí que a paranoia começou a me consumir. Mas tudo mudou de verdade quando um ano se passou. Um ano inteiro de sofrimento sem respostas. Até que, em um último ato de desespero, meus pais me levaram ao médico novo, que parecia mais interessado no que eu dizia. Ele ouviu atentamente cada detalhe da minha dor, cada sensação esquisita que eu descrevia. Vamos fazer um exame mais profundo, ele sugeriu, e eu não tinha nada a perder. Mal sabia eu que essa visita mudaria tudo. Foi nesse exame que veio a revelação que me fez arrepiar até o último fio de cabelo. O médico entrou na sala com um olhar sério e falou: Sofia, encontramos algo. Você tinha agulhas de costura cravadas nos músculos das suas pernas. Não sei como, mas estavam lá,
Minha mente entrou em choque. Como assim? Agulhas? O que isso significava? Tudo parecia uma grande loucura, como se eu estivesse vivendo um pesadelo sem fim. E se você também ficou chocado com essa revelação, aproveite para se inscrever no canal e curtir o vídeo. A história ainda não acabou, e o que vem a seguir é ainda mais assustador. Eu mal conseguia processar o que o médico tinha acabado de me contar. Agulhas. Como algo assim tinha parado dentro dos meus músculos? A revelação deixou todo mundo em choque, especialmente meus pais, que ficaram com a expressão congelada. O médico explicou que precisaríamos fazer uma cirurgia delicada para remover as agulhas o mais rápido possível, antes que causassem mais danos. Eu estava aterrorizada, mas também aliviada. Finalmente, eu tinha uma resposta para o meu sofrimento. A cirurgia aconteceu na semana seguinte. Eu lembro de deitar na maca, com o coração acelerado, e me perguntar como minha vida tinha chegado a esse ponto. Quando acordei da anestesia, a primeira coisa que senti foi o alívio. A dor intensa que me atormentou por tanto tempo tinha ido embora. Mas o caminho para a recuperação não foi fácil. Meus músculos estavam danificados, e eu precisei de meses de fisioterapia para voltar a andar normalmente. Ainda assim, eu estava grata por ter a chance de recomeçar. O que me assustava mais era o mistério que ficava no ar. Como aquelas agulhas foram parar ali? Foi um acidente da costureira? Ou havia algo mais sinistro por trás de tudo isso? A dúvida nunca foi completamente respondida, mas uma coisa eu aprendi: nunca mais ignorar meu corpo. Se algo parece errado, é porque provavelmente está. Hoje, aos poucos, a vida voltou ao normal. Às vezes, ainda sinto um leve desconforto nas pernas, como se meu corpo me lembrasse do que passei, mas a dor insuportável se foi. O que ficou foi o trauma e a lição. Sempre que alguém me pergunta sobre a cicatriz da cirurgia, conto essa história, e todo mundo fica arrepiado. E assim, minha vida segue, marcada por um relato de terror real, que me ensinou que o inesperado pode estar mais perto do que imaginamos, até mesmo dentro do nosso próprio corpo. Se você acha que já viu desastres em casamentos, prepare-se. O que eu vou contar não foi só um desastre, foi uma experiência surreal, algo que parece mais um filme de terror. Eu ainda me arrepio só de lembrar, mesmo depois de tantos anos. Era para ser o dia mais feliz da minha vida. Eu estava prestes a me casar com a mulher que eu amava, e tudo estava quase perfeito, até que percebi um erro monumental. Esqueci de reservar o buffet. Isso mesmo, uma das partes mais importantes do evento. E eu, o noivo, simplesmente esqueci. Entrei em pânico. O casamento era no fim de semana, e não havia mais tempo para corrigir o erro de maneira tranquila. Minha cabeça girava. Eu não sabia o que fazer. Foi então que uma amiga da família, a dona Ivone, sugeriu uma cozinheira tailandesa que morava ali perto, na cidade vizinha. Ela jurava que a comida da senhora era incrível, apesar de simples. Sem pensar duas vezes, liguei para tal cozinheira. Ela atendeu o telefone com uma voz suave, mas havia algo estranho, que me fez sentir um leve arrepio. Talvez fosse só o meu estresse, pensei. Fechamos o acordo, e a mulher disse que traria toda a família para ajudar a cozinhar no grande dia. Eu queria acreditar que tudo ia dar certo, mas a sensação de que algo estava errado não me abandonava. Chegou o dia do casamento, e, apesar da ansiedade, a cerimônia foi linda. O sol brilhava, a decoração estava impecável, e eu, mesmo com um aperto no peito, me permiti relaxar por alguns minutos. A festa começou, e todos pareciam felizes. A comida foi servida, e logo percebi que os pratos tailandeses estavam mesmo deliciosos, exalando um aroma que deixou muitos convidados com água na boca. Tudo estava indo bem, até que não estava mais. O primeiro sinal foi uma das crianças, sobrinha da minha esposa, que começou a se queixar de dor de barriga. Em poucos minutos, mais pessoas começaram a se sentir mal. Eu assistia, paralisado, enquanto o salão de festa se transformava em um cenário caótico. Gente caía desmaiada, outros vomitavam, e os gritos de desespero ecoavam por todo o salão.
Uma mistura de medo e pânico tomou conta de mim. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Foi quando percebi algo ainda mais estranho. A cozinheira e sua família, que deveriam estar ajudando na cozinha, tinham sumido. Ninguém sabia onde eles estavam. E, no meio daquela confusão, comecei a sentir um calafrio percorrendo minha espinha. O medo era real, quase sufocante, e eu tive a sensação de que algo muito mais sinistro estava acontecendo ali. Se você acha que o caos de um casamento virando um pesadelo já era o suficiente, espere para ouvir o que aconteceu depois. O salão de festas, que antes era um lugar de celebração, havia se transformado em um campo de horror. A cada minuto que passava, mais convidados eram levados às pressas para o hospital. Ambulâncias chegavam, sirenes ecoando na noite, enquanto os gritos e choros desesperados preenchiam o ar. Eu me senti paralisado. Uma mistura de medo e culpa me consumia. Era tudo culpa minha, não era? Eu fui o responsável por contratar aquela família de cozinheiros que havia, de alguma forma, arruinado o nosso dia. Minha esposa, Fernanda, estava pálida, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não sabia o que fazer. Foi então que, em meio ao caos, um detalhe bizarro chamou minha atenção. Os pratos com os restos de comida tinham um cheiro diferente. Algo que não parecia mais ser só o tempero tailandês. Era um cheiro agridoce, quase metálico. Um cheiro de sangue. Balancei a cabeça, tentando afastar a ideia. Eu estava enlouquecendo. Precisava acreditar que era apenas o pânico me pregando peças. Mas o que aconteceu em seguida me fez questionar a própria realidade. Um dos convidados que havia sido levado ao hospital voltou ao salão com um olhar de puro terror no rosto. Era o Sr. Antônio, um dos tios mais velhos da minha esposa. Ele tremia tanto que parecia que ia cair a qualquer momento. Eu vi algo horrível. Ele balbuciou. Quando nos aproximamos, ele nos contou, com a voz falhando, que na ambulância, a caminho do hospital, ele teve uma visão. Ele jurava que a imagem da cozinheira tailandesa apareceu diante dele, flutuando no ar, com olhos completamente negros, dizendo algo em uma língua que ele não conseguia entender. A essa altura, meus braços estavam cobertos de arrepios. Tentei manter a calma, mas uma parte de mim acreditava no relato de Antônio. Aquela sensação ruim que eu tinha antes do casamento agora parecia um aviso. Algo sobrenatural estava acontecendo, e eu não conseguia escapar do medo esmagador que me dominava. Foi então que a polícia chegou. Eles haviam sido chamados por conta das hospitalizações em massa. Mas, ao investigar a cozinha, os policiais ficaram perplexos. Não havia nenhum vestígio da família tailandesa. Todas as panelas e utensílios tinham sido deixados como se nunca tivessem sido usados. Era como se a cozinheira e sua família nunca tivessem existido. O que estava acontecendo? O que eu tinha trazido para o nosso casamento? 6 anos se passaram desde aquele dia, mas as memórias continuam tão vivas quanto naquela noite infernal. Eu e Fernanda conseguimos continuar juntos, mas nossa relação nunca foi a mesma. Aquilo que aconteceu naquele dia nos marcou profundamente, como uma cicatriz que nunca vai embora. Muitas pessoas ainda falam daquele evento como uma lenda urbana. Dizem que o casamento amaldiçoado virou uma história de terror contada por moradores da cidade, e a família tailandesa é citada como os cozinheiros fantasma. Acredite ou não, nunca ninguém conseguiu encontrar qualquer rastro deles. Parece que desapareceram da face da terra, e isso só aumentou a sensação de mistério e medo. Mesmo com o tempo, eu nunca consegui me livrar da culpa. O medo que senti naquela noite voltou várias vezes nos meus pesadelos. A sensação de estar preso em algo que eu mesmo causei é paralisante. Tentei seguir em frente, mas o evento deixou suas marcas. Fernanda e eu tentamos terapia, e até mesmo consideramos sair da cidade para esquecer tudo. Mas adivinhe só, a cidade não nos deixa esquecer. Toda vez que passamos por perto do salão de festas, um frio invade meu corpo, e eu sinto como se estivesse sendo observado. Uma noite, enquanto assistíamos TV, recebemos uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, ninguém falou nada. Havia apenas um sussurro fraco. Eu quase deixei o telefone cair. O sussurro dizia algo em tailandês. Eu não entendi,
mas senti o mesmo medo sufocante que senti no dia do casamento. Outro dia, um de nossos amigos que esteve no casamento, o Rafael, ligou para dizer que havia começado a ver coisas estranhas. Ele jurava que viu a cozinheira parada no meio de uma estrada deserta, olhando fixamente para ele com aqueles olhos completamente negros, antes de desaparecer no ar. Ele também contou que começou a ter visões e pesadelos perturbadores. Eu sei que parece loucura, mas o terror daquela noite ainda nos persegue. As experiências compartilhadas por nossos amigos só tornam tudo mais real, como se algo muito sinistro ainda estivesse à espreita, esperando a hora certa para aparecer novamente. Talvez o verdadeiro terror não seja o que aconteceu naquela noite, mas o que ainda está por vir. Se você gosta de histórias como essa e quer saber mais sobre acontecimentos bizarros que desafiam o entendimento, aproveite para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Eu juro, às vezes, é mais fácil lidar com essas lembranças quando as compartilhamos com outras pessoas. Quem sabe, um dia, possamos entender o que realmente aconteceu naquele casamento amaldiçoado. Até lá, ficamos com medo constante e as memórias que nunca nos deixam em paz. Eu nunca pensei que o dia do meu casamento poderia se transformar em um pesadelo tão rapidamente. Mas é assim que o terror te pega. Quando você menos espera, ele aparece, e você percebe que talvez nunca esteja realmente a salvo. Oi, meu nome é Marcela, tenho 34 anos e trabalho como professora de educação infantil em São Paulo. Minha vida poderia parecer comum, mas hoje vou contar um relato de terror que vivi. Um relato que, ainda hoje, me faz acordar de madrugada com o coração disparado. Sei que é difícil imaginar que alguém como eu, uma mulher que dedica a vida a ensinar crianças, com um sorriso constante no rosto, tenha passado por algo assim. Mas, há alguns anos, minha vida estava bem longe de ser feliz ou segura. Eu era outra pessoa, presa em um ciclo de destruição, e tudo isso por causa de um homem, Jeremias. Conheci Jeremias em um momento em que tudo desmoronava ao meu redor. Eu tinha 20 e poucos anos e já estava afundando no vício em drogas, buscando maneiras de escapar das minhas frustrações e medos. Jeremias apareceu como uma luz no meio do caos, com aquele sorriso largo e uma aura de segurança que me encantou. Mas eu logo descobriria que era tudo uma fachada. Jeremias me manipulou e me prendeu de um jeito que eu nunca achei que seria possível. Aos poucos, ele virou um verdadeiro pesadelo. Os gritos começaram. Depois, os empurrões. E, antes que eu percebesse, ele havia tomado o controle total da minha vida. Se eu queria sobreviver, algo precisava mudar. E eu tinha que achar uma saída, antes que fosse tarde demais. Foi a Clara, uma das poucas amigas que restaram ao meu lado, quem me ajudou a encontrar essa saída. Eu nunca vou esquecer o dia em que ela apareceu na porta da casa onde eu estava trancada, com um plano para me levar embora. Ela me fez acreditar que eu merecia uma chance de me salvar, mesmo quando eu já tinha perdido a fé em mim mesma. Com a ajuda dela, entrei em uma clínica de reabilitação em um lugar afastado, longe de tudo e todos. Os primeiros dias foram como um inferno. Meu corpo pedia droga como um vício impossível de quebrar. Mas, com o tempo, os dias de desespero começaram a se alternar com momentos de clareza. Aos poucos, fui me redescobrindo, percebendo que ainda existia uma Marcela que queria viver, que queria ser feliz. Foi durante esse processo que conheci o Miguel. Ele era o oposto de Jeremias. Calmo, gentil, sempre com uma palavra de apoio. A gente se aproximou de uma forma tão natural que, quando percebi, eu já estava sonhando com um futuro ao lado dele. Quando saí da clínica, fomos morar juntos, e por um tempo, eu acreditei que o pior já tinha ficado no passado. Ah, e se você já viu uma história tão impactante quanto essa ou acredita que superações podem inspirar, inscreva-se no canal e curta este vídeo para mais histórias como essa. Você não vai querer perder o que vem a seguir. O dia do meu casamento com Miguel era para ser perfeito. O céu estava limpo, a decoração cheia de flores e o som das risadas dos nossos amigos preenchia o ar. Eu estava lá, no centro de tudo, com o vestido branco dos meus sonhos, finalmente pronta para começar uma nova vida. Mas então, ele apareceu.
Eu estava prestes a entrar na igreja quando ouvi um burburinho crescendo entre os convidados. Meu coração acelerou e, por um segundo, um frio percorreu minha espinha. Quando olhei para trás, quase desmaiei. Lá estava Jeremias, parado no meio da multidão, segurando uma cabeça de porco ensanguentada. O sangue escorria pelos seus braços, manchando sua camisa, e o olhar dele era o mesmo olhar de ódio que eu nunca conseguiria esquecer. O pânico tomou conta de mim. Miguel e os outros convidados correram para me proteger, mas o estrago já estava feito. Jeremias foi rapidamente dominado e preso pela polícia, mas a cena ficou marcada na minha mente como uma cicatriz profunda. Eu tremia, incapaz de respirar direito, enquanto flashes do passado se misturavam com o presente. O dia que deveria ser o mais feliz da minha vida havia se transformado em um pesadelo. As pessoas ao meu redor tentavam me acalmar, mas eu só conseguia pensar em uma coisa: ele nunca me deixaria em paz. Mesmo atrás das grades, Jeremias ainda tinha poder sobre mim, e eu não sabia se um dia me sentiria segura novamente. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. As noites se tornaram longas e sombrias. Eu acordava sobressaltada, ouvindo ecos dos gritos que Jeremias havia deixado em minha mente. Mesmo sabendo que ele estava preso, a ideia de que um dia ele poderia ser libertado era o que mais me atormentava. Miguel fez tudo o que pôde para me apoiar, mas havia feridas que nem o amor mais puro poderia curar sozinho. Busquei ajuda em terapias, apoio de amigos e, principalmente, na fé. Todas as noites, eu me ajoelhava e fazia uma oração, pedindo proteção e forças para seguir em frente. Rezar se tornou meu consolo, um jeito de acalmar a tempestade que Jeremias havia deixado dentro de mim. Eu sei que viver com medo não é realmente viver. E, por mais difícil que fosse, eu me esforçava cada dia para não deixar o passado roubar meu futuro. Nas pequenas vitórias, como dormir uma noite inteira sem pesadelos ou conseguir sorrir genuinamente, eu encontrava a esperança de que um dia, finalmente, ficaria tudo bem. Ainda rezo para que Jeremias nunca mais me encontre, mas aprendi que não posso deixar o medo ser o dono da minha vida. A cada dia, me esforço para ser mais forte, mais corajosa e mais livre, porque, apesar de tudo que passei, eu ainda estou aqui, tentando viver. E isso, por si só, já é um milagre.